Não crer em Deus é tolice. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana começando. Que Deus abençoe a sua semana, te guarde em todos os seus caminhos. A gente vai começar hoje o nosso devocional baseado no Salmo 53. Vamos falar dele aí ao longo da semana. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Na versão revista atualizada declara assim: diz o tolo no seu coração. Então, tolo e insensato, mesma coisa. Deus não existe. Quem diz que Deus não existe? O tolo. É impressionante porque a gente fica ouvindo que quem crê em Deus é tolo. Mas o salmista está dizendo que não crer é tolice. Então, ao longo desta semana, eu quero falar um pouco sobre isso. O quanto que é tolice não crer em Deus. Eu tenho uma série mais completa aqui sobre isso, Ateísmo. O nome da série é Ateísmo. Assista. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero hoje dar uma introduçãozinha nesse tema e mostrar para você o quanto que é importante que saibamos que isso aqui é verdade. Porque que a gente tenha argumentos para explicar, até de maneira racional, como é tolice não crer em Deus. É tolice. Vamos lá. A minha introdução hoje, em que, de certa forma, já estarei falando sobre isso, mas eu vou começar com Lucas capítulo 1, verso 3. Lucas, ele diz que escreveu para Teófilo com qual objetivo? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O meu objetivo, diz Lucas para Teófilo, é que você tenha plena certeza das verdades que você ouviu. Por que era tão importante isso? Ter convicção de que nós estamos na verdade. De que crer em Deus não é apenas necessário como racional. Porque era tão importante. Por que Lucas estava tão preocupado que o povo, que Teófilo, tivesse plena certeza da verdade? Pense nisso. Naquela época, se você se convertia, você estava bem com um grande risco de ser morto. Já está começando a ficar assim também, né? Pense assim. Você poderia se unir de manhã à igreja e ser morto à noite, ser perseguido, ser preso, torturado, decapitado. Por que você iria se unir a um grupo desse? Veja como que as igrejas têm feito. Venha, temos estacionamento. Muitas igrejas criam milhões de ministérios para que as pessoas se sintam presas à igreja, úteis. Colocam um pastor de jovens que só tem só tem gel na cabeça, mais nada. Evangelismo no carnaval, tem blocos de carnaval. O que mais? Estão tantas estratégias, né? Venha para a igreja, aqui nós somos uma família. Você vai se sentir aqui é gostoso, aqui é um clube. É uma coisa que atrai as pessoas. As pessoas gostam de se sentir unidas a um grupo. Ninguém nasceu para viver sozinho. Mas todas essas coisas, algumas delas, como por exemplo o fato que somos uma família, é uma verdade. Mas nem isso é o atrativo. Nem isso. O atrativo é a verdade. O atrativo é a verdade. Era fundamental que Teófilo tivesse plena certeza da verdade. Pense nisso, ó. Eu posso ser morto à noite, mas eu participo aqui nessa igreja do ministério do estacionamento. Né? Tudo é ministério. E eu sirvo aqui, então eu gosto demais. Aqui eu estou disposto a morrer por isso. O pastor aqui do sábado, ele é muito legal, muito engraçado. Eu gosto de estar aqui nesse grupo. Eu posso ser torturado e morto e degolado. Mas vale a pena porque o culto de sábado à noite é muito louco. Você acha que isso seguraria aqueles crentes? O que mantinha aqueles crentes? Por que eles se uniam àquele grupo chamado igreja? Porque eles tinham plena certeza da verdade. Mas hoje, pense por exemplo, num garoto. Os jovens estão perdidos. Muitos jovens estão completamente perdidos. Um garoto, ele é um vulcão de cobiça. Um barril de pólvora de desejos. E você não precisa de muito argumento para estimular isso, não. Você precisa de um bom argumento para conter isso. Uma geração viciada em sexo. Uma igreja clube, com muitos jovens, que gostoso. Isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Nada é. Todas as outras coisas são artifícios humanos, mundanos,
para tentar prender alguém à igreja, à fé. Os pastores hoje estão falando de tantas banalidades, como ser um sucesso, e não explicam de verdade a Escritura. Não expõem e não dão motivos verdadeiros e fortes o suficiente para que os jovens e as pessoas possam dizer, eu sei porque eu creio. A minha fé não é tolice. A minha fé não é tolice. Por exemplo, o Salmo 19 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo, em Romanos 1, e o Salmo 19 está dizendo o seguinte, o universo é uma evidência da existência de Deus. É uma prova da evidência de Deus. É uma completa tolice não crer que Deus existe ao olhar para o universo. Nós temos uma grande prova da existência de Deus por meio do universo. É isso que ele está dizendo. Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, claramente se reconhecem. Dá para perceber, dá para reconhecer Deus por meio das coisas que foram criadas, pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmista. O que ele está dizendo? O céu proclama. É como se a natureza fosse um pregador. Sem voz, ela fala. Deus existe. E é sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo dessa semana. Dar alguns argumentos a partir disso aqui, ó, que é uma tremenda tolice dizer que Deus não existe. Simplesmente ao olhar pela natureza, a gente tem que concluir que Deus existe. E eu quero te mostrar que a nossa fé não é tolice e que isso vai lhe dar base para que você tenha plena certeza da verdade. Eu não vou falar neste devocionais sobre por que crer na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas vamos falar nessa perspectiva da natureza, mostrando que até sem a Bíblia, pela natureza, sem a Bíblia, o homem tem que concluir que Deus existe. Porque a Bíblia é a revelação especial e a natureza a gente chama de a revelação geral. Então é isso, nós não somos tolos. Nós, na realidade, temos uma fé e a nossa fé não é um salto no escuro. Não é uma loucura. A nossa fé é sólida. Nós não somos irracionais. Irracional, diz o texto, tolice, diz o texto, é não crer em Deus. É sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo desta semana. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por esta semana e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Agradecemos a Ti, pedimos que a Tua mão seja conosco durante esta semana, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, proteja a nossa casa. Sê conosco, Pai, dê-nos força para enfrentarmos nossos desafios e ilumine nossos pensamentos para que a cada dia tenhamos mais e mais entendimento sobre quem Tu és. E o Senhor possa ser a nossa força a cada manhã. Que a paz, a alegria do Senhor estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Espero vocês aqui, hein? Amanhã. Deus abençoe.